Se você não for cuidadoso e fizer no-clip nas áreas erradas para fora da realidade, acabará nas backrooms, onde não há nada além do cheiro de carpete mofado, da loucura mono-amarela, do barulho sem fim das lâmpadas fluorescentes zumbindo e de aproximadamente 600 milhões de milhas quadradas de segmentos aleatórios, de salas vazias para se ficar preso. Olá, caros ouvintes, eu sou Mr. Luar e hoje nós vamos falar de Backrooms. Pois bem, toda essa história começou no 4chan, com um usuário postando a foto da famosa sala amarela com a legenda que eu li no começo do vídeo, dizendo que se você fizesse no-clip nas áreas erradas para fora da realidade, acabaria nas Backrooms. No-clip é um termo normalmente utilizado em jogos e se refere quando o jogador ultrapassa algum limite que ele não deveria ter ultrapassado. Tipo quando a caixa de colisão de alguma parede é mal programada e tá só com a textura e você consegue atravessar. E nesse universo das Backrooms você entra nelas fazendo um no-clip na vida real. Seja simplesmente tropeçando e caindo lá, ou atravessando alguma porta somente para perceber que você não está mais onde estava, a porta sumiu e ao seu redor só existem salas amarelas para se ficar preso. Toda essa história de como surgiram as Backrooms lembra muito uma creepypasta. Uma creepypasta é um gênero de história de terror que surgiu na internet, mas que acabou virando uma coisa muito maior, criando toda uma lore para aquilo que no início era apenas uma simples imagem. A partir daí foram criados inúmeros níveis e inúmeras entidades, como se ficar preso nesses lugares repetitivos não fosse suficiente. E vamos começar justamente por elas, as entidades. E eu não vou falar de todas, somente das mais comuns ou e mais interessantes. As entidades podem ser passivas, neutras ou, como é na maioria das vezes, agressivas. E se por algum acaso você estiver caminhando por lá e escutar alguma coisa, na maioria das vezes essa coisa já te escutou. Smiler. Não se sabe como é o corpo da criatura, a única característica visível nela são seus olhos e dentes brilhantes. Dentes esses que formam um enorme e terrível sorriso. É atraído pelo som e pela luz. Dullers. Os Dullers estão presentes em quase todos os níveis e são humanoides magros e cinzas. São comumente chamados de covardes, pois são extremamente medrosos e preferem atacar vítimas já debilitadas. Clumps. Os Clumps têm a aparência de um aglomerado de membros humanos, e são quase sempre hostis. Conseguem escalar paredes e estão presentes em quase todos os níveis. Death Moths. São mariposas gigantescas que habitam os níveis 2, 3 e principalmente os 5. Apresentam dimorfismo sexual, sendo os machos menores e menos agressivos que as fêmeas. Essas também podem cuspir um líquido corrosivo. E assim como mariposas normais, as Death Moths são atraídas pela luz. Skin Stealers. Estes humanoides altos e amarelados habitam os níveis 1, 2 e 3. São inofensivos quando não estão com fome. Quando com fome, atacam e devoram viajantes e vestem sua pele, se disfarçando de humanos. Mas o que o diferencia dos humanos é o seu sangue, que é transparente. Facelings. Os Facelings são muito parecidos com os humanos, com a diferença que estes não têm rostos. São divididos em adultos e crianças. Os adultos são dóceis, já as crianças são agressivas e vão atacar os viajantes. Partygoers. Esses caras infestam um nível divertido e são extremamente perigosos. Têm aparência bípede, sua pele é áspera e rígida. Onde deveria estar seu rosto está um sorriso pintado com sangue. Não o sangue de suas vítimas, mas o sangue deles mesmo. Diferentes dos que já foram citados, os Partygoers não agem como animais. São extremamente inteligentes, capazes de armar emboscadas, fazer barricadas, além de conseguir fazer no-clip e infectar humanos, transformando-os em mais Partygoers, em um processo que é simplesmente agoniante. Agora vamos falar um pouco sobre os níveis, e deixando claro que eu não vou falar de todos porque, acreditem em mim, são muitos. Sério, eu abri a wiki, fui rodando pra baixo e era nível que não acabava mais, até que eu cheguei em um que eu acho que é o último, ou pelo menos é o último até agora. Se prepara pro número grande. 9 quintilhões, 223 quadrilhões, 372 trilhões, 36 bilhões, 854 milhões, 775.807. Então eu separei aqui alguns níveis que eu achei mais interessante. Começando pelo nível 0, que é chamado de Lobby, que é o único nível que é definitivo. Todo mundo que entra nas Backrooms obrigatoriamente vai parar nesse nível. E como esse nível é enorme, as pessoas normalmente não costumam encontrar-se umas às outras. Tipo, 600 milhões de milhas, isso é maior do que a superfície da Terra. Sendo bastante possível que as pessoas passem o resto de suas vidas lá sem encontrar a saída. Pelo menos lá quase não há entidades. E vale lembrar que como as Backrooms são um espaço fora da realidade, você também é afetado por isso. Sendo assim, suas necessidades básicas são praticamente anuladas. Você quase nunca vai sentir fome ou sede, e quando fizer isso, terá recursos espalhados aleatoriamente pelos níveis.
como a famosa água de amêndoa, que é um item muito importante nas backrooms, sendo uma principal fonte de hidratação, servindo para proteger de entidades, além de alguns grupos a usarem como moeda de troca. Nível 2. Pipe Dreams. Consiste em corredores claustrofóbicos com canos nas paredes. Abriga muitas entidades, o que é muito perigoso considerando que o local é bem apertado. Nível 4. O Escritório Abandonado. Um alívio para quem conseguiu passar dos primeiros 4 níveis. É formado por vários escritórios vazios e lá possui vários suprimentos. E o melhor de tudo, praticamente não há entidades lá. Nível 5. Hotel do Terror. Todo nível se parece com um hotel antigo, formado por salas e corredores. Todo nível é infestado por Death Moths, mas o hotel também é lar de uma criatura única que não existe em nenhum outro nível. Ele é conhecido como a Besta do Nível 5. É uma entidade mentirosa e manipuladora, tem lábia e uma personalidade diplomática. E o pior, é inteligente e fará de tudo para você acreditar nele. Não confie em nada que ele disser. Ele mente. Saia o mais rápido possível do nível 5. Nível... Isso é uma exclamação? Como é que eu leio isso, gente? O nível... Também é conhecido como nível Corra pela Sua Vida. É formado por um corredor hospitalar de 10 km e no fim dele é possível encontrar uma porta que é a saída do nível. O nível funciona assim. Quando você der o primeiro passo nele, vai escutar o som do alarme tocando e as luzes vermelhas piscando. E quando você olhar para trás, vai ver que centenas das entidades mais comuns das backrooms estão atrás de você. A partir daí é boa sorte para você conseguir correr os 10 km para conseguir chegar na saída. As entidades se adequam à velocidade da pessoa, então não importa o quanto você corra. O importante é quanto tempo você consegue correr. Além disso, o corredor é cheio de obstáculos e saídas falsas, mas somente a do final do corredor é certa de que vai te tirar de lá. Mas no final de contas, por que as backrooms dão medo? E eu não tô falando das entidades e tudo. E bem, isso pode parecer óbvio, já que alguns níveis, como o nível 2, mexem diretamente com algumas fobias. Mas também há relatos de pessoas que se sentiram pelo menos desconfortáveis com a primeira imagem de todas. E existem várias teorias para isso. Uma delas diz que nós, seres humanos, como animais sociáveis, não suportamos a ideia de ficar sozinhos em um lugar desconhecido. Outra teoria diz que é porque essa imagem é um espaço liminal. Espaços liminares normalmente são lugares transitórios, locais em que você não espera ficar por muito tempo, como o estacionamento de um shopping, por exemplo. Você não vai ficar muito tempo lá porque você vai entrar no lugar. E ver esses locais familiares, mas que você não costuma reparar muito, ainda mais completamente vazios, geram essa sensação de estranheza. Outro elemento que essas imagens de espaços liminares podem ter é a ausência de uma saída, o que deixa a coisa muito mais inquietante, já que dá a sensação de que estamos encurralados. Se você pesquisar no Google por espaços liminares, vai encontrar imagens de lugares que não são familiares aqui no Brasil, então não vão deixar essa estranheza. Por isso, enquanto falo, tô deixando essas imagens de espaços liminares brasileiros aqui atrás. E bem, o vídeo de hoje foi esse. Todas as fontes estarão na descrição, assim como vários canais que tratam sobre o assunto. Te vejo no próximo vídeo. Bye! Foi muita coincidência a gente ter terminado justo em um hotel.